Bom dia para todos que estão conosco nesse momento, nos ouvindo. Hoje, nosso domingo, né? Dia 5 de abril, mais um domingo aí em que a gente está junto nos nossos lares, nas nossas casas, reunidos, né, para estarmos orando, reunidos para estarmos estudando a palavra, reunidos para estarmos juntos, né, em meditação, em oração, em louvor, tá? E que bom, né, que você separou esse tempo para estar junto conosco, né, para nós estudarmos termos a nossa escola bíblica, né, estudarmos aí hoje a lição, o estudo da nossa EBD. A gente tem crescido, né, nesses dias, né, vivenciado um tempo um tanto quanto diferente, né, para nós, né, até porque a gente vinha sempre acostumado naquelas reuniões presenciais e a gente vai aprendendo a descobrir aí esses recursos tão importantes para nós que nos fazem aí repensar, né? Eu creio que depois desse período todo, certamente, né, nós vamos ser aí uma igreja diferente, né? Uma igreja com mais recursos aí, né? Uma igreja com mais alternativas, né? Então tudo isso de alguma maneira contribui, né, para que a gente possa estar aí sendo criativos, né? E eu quero convidar você que já está chegando aí para a nossa live ao vivo desse domingo, né, para o nosso estudo, né, dessa manhã, que vai aí mandando o link para os outros que ainda não acessaram aí a nossa página, para nós participarmos juntos. Espero aí que nós tenhamos, né, vários irmãos aí participando, né? Já estou vendo aqui alguns irmãos começando a chegar. Manéia está chegando. Bom dia, irmã. Deus abençoe. Vão aí passando, né, o link, né, para os demais irmãos da igreja. Quem sabe dando aquela ligadinha básica, né? O pessoal está aí com esse período aí de quarentena, né? Tem muita gente desacostumando aí com as rotinas, né, do dia a dia, desacostumando aí com os horários, tá? Então é importante a gente criar uma rotina, tá? Então quem já chegou aí vai me ajudando aí, dando aquele toque esperto aí da manhã, né, para aqueles irmãos que ainda estão desapercebidos aí do horário, para a gente participar junto, né, desse momento de estudo da Bíblia, esse momento aqui de reflexão, né? A gente tem como igreja, tá, na medida do possível, com todos os recursos, a gente tem procurado manter a rotina da nossa igreja, né? Durante a semana, nós temos tido aí as nossas reflexões diárias, quase todos os dias, né? Só segunda e sábado que nós não temos feito. E nas quintas-feiras temos feito a nossa live de oração, né? Aí no momento do nosso culto de oração. Hoje à noite nós vamos ter o nosso culto também, então já quero deixar aí o convite para você compartilhar com os seus amigos, irmãos, né? Hoje, 19 horas, nós vamos fazer a transmissão do nosso culto ao vivo, para você poder participar conosco. E mais do que isso, né? Além de participar aí, convidar seus familiares, amigos, mandar ali o link ou a nossa fanpage para eles poderem participar. Tenho ficado feliz, né, pelo alcance, né? Graças a Deus, as nossas lives, os nossos vídeos, né, em alguns momentos, né, tem tido aí um bom alcance de pessoas, e isso é importante. É um momento especial que a gente está vivendo, e essa ferramenta nos dá aí a oportunidade, né, de nós estarmos juntos. E aí quem achava que de repente, fechando os templos, a gente iria estar fechando as igrejas, pelo contrário, quem pensava isso, né, vai ser obrigado a pensar diferente. Tô vendo aí chegando aí a Juliana, Deus abençoe, o Weber também está chegando, Deus abençoe vocês. Vão compartilhando aí, tô esperando o povo chegar aí, que ainda está faltando muita gente chegar na nossa live aí, né? Vai dando um apoio aí, manda para os contatos de vocês, para o povo acordar, se possível com um sininho, né, para o pessoal ir acordar. Bom dia, irmã Vanilda, está chegando também.
Então, como eu estava dizendo, né, muita gente achando, fechou os templos, vai fechar as igrejas. Pelo contrário, meus irmãos, eu estou olhando esse tempo assim de forma muito positiva, sabe por quê? Porque ao invés de fechar as igrejas, a gente está fechando os templos, mas cada vez mais as igrejas estão sendo abertas em cada casa. É o lema que nós sempre trabalhamos, né? Bom dia aí, Patrícia, também com a família. Bom dia, Nádia. Deus abençoe vocês. Cada lar é uma igreja. Então, se cada lar é uma igreja, quando a gente acabou por necessidade fechando lá o templo para não poder funcionar lá publicamente, atendendo as recomendações, né, das nossas autoridades na área de saúde, várias igrejas se multiplicaram pelas casas. Eu acho que esse tem sido um tempo assim de muito crescimento para nós, e como eu disse, até de a igreja a partir desse tempo vai ser diferente, porque a gente está resgatando uma coisa que era assim essência da igreja no Novo Testamento, que era se reunir nas casas, com as famílias, com os vizinhos. E hoje tem acontecido isso. Então isso tem sido enfatizado. Então acho que quem pensava que fechando os templos iria fechar a igreja se enganou. Pelo contrário, né? A igreja se multiplicou ainda mais. A igreja está funcionando nas esquinas, nas ruas, nas casas, nos trabalhos, e isso é muito bom, tá? Chegou aí também a irmã Marisa, chegou a irmã Noêmia, chegou aí também a irmã Valquíria, lá de Vitória, né? Filha da irmã Marlene. A irmã Marlene está junto lá com ela. Deus abençoe a irmã Marlene, está lá em Vila Velha. Falei Vitória, mas me enganei, em Vila Velha. Deus abençoe a irmã Marlene aí também e sua família aí reunida, tá? Irmã Maria também Monteiro está lá com a Patrícia. Deus abençoe aí, tá, irmã Maria? Que bom ver a irmã participando, irmã Marlene, né? Eu tenho sempre feito aqui um apelo, né, para os membros da igreja, né, para ter assim, um cuidado muito especial com os nossos idosos, tá? Para ajudar eles a passar esses momentos, né, importantes, né, e difíceis ao mesmo tempo, mas não se sentirem sozinhos, né? Então agradeço o apoio dos irmãos. Loriane também, minha esposa, né, já estava me acompanhando aqui, agora chegou aqui na live. Brunelli, isso aí, meus irmãos, está chegando bastante gente, né? Letícia também, Deus abençoe, né? Vamos chegando, né? Vai mandando aí para os irmãos que estão aí, né, aguardando aí, né, esse momento, para a gente ter um bom número de pessoas. Você que vai chegando, vai dando um ok para a gente saber que nós temos um bom número de irmãos para a gente poder aí dar sequência no nosso estudo. Para quem já chegou, tá? É só você abrir a sua revista na lição 12, tá? Tanto os irmãos que têm aí a classe, né, de jovens quanto os adultos, tá? Abra aí a revista na lição 12. A Zeli também chegando agora. Bom dia, minha irmã. Isso aí, vamos chegando, vamos avisando o pessoal que está aí dormindo para acordar, né? Vamos estudar a Bíblia, vamos manter a nossa rotina. A revista dos jovens é essa aqui, né? Irmã Zane também, né? A Web está falando aqui, ó, eu, Brunelli e Esté estamos na igreja. Eles estão lá para aqueles irmãos que quiserem contribuir, né? Levar suas contribuições lá. Então eles estão lá assistindo da igreja, tá? Tá lá o Web, o Brunelli, tá a Ana, estão lá. Então, aqueles que quiserem e tiverem essa necessidade, pode passar lá que eles estão lá, né, para atender os irmãos. A irmã Adriana também aí chegando, irmã Alcinéia Carvalho, Deus abençoe vocês, tá? Então estou usando essa revista aqui, né, para os adultos, tá? A gente também tem a revista com o mesmo tema, que é Ministério Cristão, só que com a capa diferente aqui, tá? Então, ó, essa para os adultos, essa para os jovens, tá? E quem tem a revista, né, abre na lição número 12, tá? Kícila está chegando aí também, bom dia. Acorda o Rafael lá também, se ele estiver em casa, não estiver trabalhando, é claro, né? Rafael está aí de vez em quando fazendo uns plantões, né? Ore, meus irmãos, pelos irmãos que estão trabalhando, né? A irmã Vera também entrou em contato comigo, pastor, eu não vou poder assistir agora a escola bíblica, participar, porque vou estar trabalhando, né? Então tem os irmãos aí que estão trabalhando em áreas essenciais, e nós devemos sustentar esses irmãos, né? Na área da saúde, na área dos serviços essenciais, como aí prestação de serviços na área de energia e outros serviços mais, né? No transporte, né? A Rafael está trabalhando aí, tá? Aqui você está informando aqui. Então tem vários irmãos, né, que trabalham em serviços essenciais, né? Como área do hospital, transporte público,
energia elétrica e por aí vai, né? E que estão aí precisando trabalhar. Sustentemos esses irmãos em oração, que a propósito, né, a gente tem muitos recursos que a gente tem aí à disposição e só tem porque esses irmãos estão trabalhando, tá? Então a gente é agradecido a Deus pela vida desses irmãos. Bom, a gente já tem um número bom aqui, né? Então vamos começar, né? Para a gente depois não demorar muito no nosso encerramento, tá? Então vamos começar fazendo uma oração nesse momento, pedindo a Deus que abençoe o nosso estudo dessa manhã, que a gente possa aí, né, ter um momento de aprendizado junto. O assunto de hoje é bem interessante, que é o desafio do pastoreio, e não é só, né, o pastoreio do pastor, tá? Mas a gente aprende com o nosso bom pastor, que é Jesus, que o pastoreio, ele tem o ofício, né, de quem tem já esse dom, mas cada crente pode também exercer o pastoreio. E hoje eu creio que nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Então vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesse estudo, nessa manhã. Né? Só mencionar aqui que o Isaías, esposo lá da irmã Zeli, também está chegando. Bom dia, Isaías, Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração? Deus bendito, nós queremos agradecer ao Senhor pela noite que o Senhor nos deu. Tão bom podermos dormir em tranquilidade, sabendo que o Senhor está conosco e nos dá segurança. Mesmo diante desses dias de pandemia, o Senhor tem estado conosco e nós podemos sentir segurança no Senhor. Espero que cada um dos que estão conosco também tenham esse sentimento, essa segurança. E eu quero também, meu Deus, pedir nessa manhã que todos que estão junto conosco nessa live possam ter um momento de aprendizado, que nós possamos tirar lições para o nosso dia a dia, para a nossa vida diária, a partir do estudo da Tua Palavra. É a oração que eu te faço, agradecido em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Né? A Zane está falando lá que o Yuri está ligadinho. Aí, Yuri, Deus te abençoe. Ó, acompanha também lá, né, o material que a tia Lore e a tia Kissa estão mandando para vocês, as lives diárias, né? E aí até me permita mencionar aqui rapidamente, né? O nosso Ministério Infantil aí também tendo um cuidado muito especial com as crianças, tá? Então a tia Kissa, a tia Loriane aí produzindo material, pesquisando materiais disponíveis para poder colocar aí à disposição para as crianças. Elas têm postado sempre no grupo da igreja, estão mandando para os pais. Então quero pedir aí também para os pais, os tios, os vovôs, né, que possam aí estar lembrando das crianças e ajudando elas a se conectarem, né? Hoje é fácil isso, né? Tá assistindo ali a live, né? Diariamente elas estão utilizando uma live, né, de um material bem interessante, que é o material da PEC, e também utilizando de alguns ministérios infantis com alguns recursos aqui da nossa cidade, que são conhecidos pela nossa igreja. Hoje, por exemplo, é a tia Mirelle que vai falar aí para as crianças no culto infantil logo mais, tá? Então peço aí o apoio dos adultos, né, para fazer as crianças ficarem ligadinhas aí, né, nas atividades da igreja. Como eu disse durante a semana, os nossos ministérios estão tentando funcionar, né, e funcionando de forma muito importante, né, porque estão procurando fazer uso dos mais diversos recursos, né, que tem aí em mãos, para poder chegar na sua casa e chegar aí também nas crianças, tá? E como eu disse, quem achava que os templos fechados iria ser igrejas fechadas, se enganaram. Pelo contrário, a gente tem aí só aqui, ó, agora olhando, nós temos aí mais de 20 igrejas abertas só na nossa igreja. Por quê? Cada lar, completa aí, é uma igreja, né? E é verdade. Aí Oséias chegando também, Deus abençoe, irmão Oséias, né? Que bom que vocês chegaram bem de viagem. Então aí a lição número 12, tá? Vamos abrir aí a Bíblia no texto da terceira carta de João, lá no finalzinho do Novo Testamento. Então a terceira carta de João, ela não tem capítulos, tá, meus irmãos? Ela é um texto só, a gente diria assim, um capítulo só, mas a gente não pode nem falar que é um capítulo só, porque ela não tem outros capítulos, tá? Então a carta de João, a terceira carta de João, é um texto que ele é dividido só em versículos. Então, abra aí a sua Bíblia em 3 João, no versículo de número 4, tá? Então, quero ler para você esse versículo, né, para nós
começarmos aí o estudo dessa manhã, como eu disse, com o título aí, o desafio do pastoreio, a lição 12, tá? Para você que tem a sua revista em casa, tanto de adulto como jovens, abre aí na lição 12. Então vamos lá, né? Terceira carta de João, no versículo 4, diz assim: Não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Olha só que palavra, queria até convidar você para repetir, né, junto comigo esse versículo. Não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Esse texto, provavelmente escrito pelo apóstolo João, então aí fazendo só uma distinção, né, porque tem alguns Joãos na Bíblia, tá? E alguns confundem, esse João que escreve as cartas, o Evangelho de João Batista. Não, meus irmãos. Aqui a gente tem, né, os escritos do apóstolo João, tá, que é um dos grandes escritores da Bíblia também, tá, que escreveu também o livro de Apocalipse, tá, enfim. Tá, então tem alguns Joões, né, ou Joãos, digamos assim, mais assertivamente, na história da Bíblia. E esse aqui é o apóstolo João, então escreve e ele nos traz então essa palavra. Que coisa importante que ele nos traz, né? Que ele não tem a alegria maior do que esse de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Meus irmãos, nós sabemos que Jesus é o nosso bom pastor. Nós vamos inclusive passar por esse texto hoje também aqui na nossa lição, tá? E Jesus, o nosso bom pastor, também ele tem essa mesma alegria. Tá? Nada alegra mais a ele do que saber que nós, os seus filhos, que aqueles que confiam nele, que andam no caminho dele, praticam a verdade. E ela é bem sugestiva, né, nesse tempo, meus irmãos, porque a gente tem vivido aí dias meio tensos, né? Não somente no nosso país, mas é importante também a gente lembrar de fazer uma reflexão até a nível de igreja. Sabe por quê, meus irmãos? A gente ouve muita coisa hoje, e aí o que acontece? Quando as pessoas olham assim, a igreja ali, aqui na televisão, no rádio, abriu ali, acolá, e a gente pensa assim, não, tudo de Deus. Não, temos que ter um olhar bem apurado com relação a isso, meus irmãos. Deu uma caídazinha aí, mas voltamos aí, né? Os irmãos vão ter paciência que pode acontecer de dar uma caída, né? Porque nesses horários, meus irmãos, a gente tem tido assim, muita gente se conectando na internet. Tá? Então é comum, de vez em quando, talvez dar uma caídazinha aí, como agora, isso pode acontecer. Mas então, meus irmãos, façamos como os bereanos, né, no Novo Testamento. Vamos conferir o que nós ouvimos, o que nós assistimos com a palavra. Eu tenho feito sempre esse apelo para os irmãos em nossa igreja, né? Não ficar sempre acreditando em tudo que ouve, mesmo quando diz lá que é pastor, e hoje, né, as pessoas gostam muito de títulos, né? Tem os apóstolos e tem né, vários outros títulos aí, as pessoas parece que têm essa ânsia, né? A gente vai aprender até nesse texto bíblico que pastoreio, pelo contrário, ao invés de a pessoa querer reconhecimento, muitas vezes o pastoreio nos implica em estar preparado para não ser reconhecido. Tá? Então, sempre muito atenção, tá? Com o que você ouve, com as pessoas que você ouve. Tá? Eu quero fazer esse apelo para os irmãos da igreja, para você que está ouvindo, aonde você estiver. Tenha sempre muito cuidado, tá? Com o que você ouve, com as pessoas que você ouve ou assiste pela TV, pelo rádio. A gente tem que ter esse olhar mais apurado, esse discernimento, para a gente não ser ludibriado, não ser enganado com palavras duvidosas, tá? Então, o apóstolo João está dizendo aqui que a alegria dele, assim como a alegria do nosso Senhor Jesus, é saber que os seus filhos estão andando na verdade. Que coisa boa. Então, baseado nisso, a gente quer ir, né, dar o ponto de partida na nossa lição. Bom, o título da lição de hoje é o desafio do pastoreio. Tá? Você já pode ir aí abrindo também a sua Bíblia no Evangelho de João. Tá? Lá no Evangelho agora de João, nós fizemos a leitura das cartas de João, né? A terceira carta. Agora você vai aí para o Evangelho de João no capítulo 10. Tá? A gente vai estudar esse texto. Tá? E aí eu aproveito para, nesse momento de abertura da lição, antes da gente entrar nos pontos, a gente falar no ponto de vista do pastoreio em duas vertentes. Primeiro,
né, do ponto de vista do ofício. A Bíblia fala, né, e nós como batistas temos essa compreensão de dois oficiais na igreja, que é pastor e diácono, tá? Então, pastor por ofício é aquele que também recebe o seu chamado, a sua vocação. Alguns textos da Bíblia colocam essa vocação como um dom espiritual também, e aí tem toda aquela renúncia, tudo aquilo que envolve, né, o pastoreio, né, como ofício. Então, essa é uma vertente do pastoreio. É como eu, por exemplo, um dia o Senhor colocou no meu coração essa vocação, me chamou para o ministério, eu atendi esse chamado, e aí tive que fazer uma série de renúncias na minha vida, mudar a minha maneira de pensar. Para quê? Né? Para que nós pudéssemos estar atendendo esse chamado, para que eu pudesse estar atendendo esse chamado, que acaba envolvendo toda a minha família, né? Então, essa é uma vertente do pastoreio. É aquele que tem a sua vocação como dom e se dedica quase que exclusivamente a esse dom. Digo quase que exclusivamente, porque hoje, muitas vezes, como pastor, a gente nem sempre pode se dedicar integralmente a uma igreja local. Às vezes a gente tem que compartilhar o ministério, né, com outros ofícios também. Mas ele tem uma dedicação exclusiva, tá, ao ministério pastoral. Né? No nosso caso, como batista, ele passa por um concílio, aí ele passa por um preparo no seminário, depois do concílio ele é ordenado, consagrado ao ministério pastoral, e assim então ele vai trabalhando durante sua vida. Essa é a primeira vertente. Tá? A outra vertente é o exercício do pastoreio na prática, ou como uma prática. E aí não só eu como pastor, e os demais amigos, meus colegas pastores também podem exercitar, mas também os irmãos membros da igreja, à medida que vão amadurecendo, tá, na sua caminhada cristã, também vão exercendo o pastoreio, tá? Vão tendo pessoas que vão segui-lo, vão tendo pessoas que vão caminhar com você, você vai ter a sua família para pastorear, você vai ter um amigo no trabalho que você vai pastorear, que você vai cuidar dele, é um vizinho, tá? É um filho, tá? O esposo tem a esposa e vice-versa, né? A esposa com o seu esposo. Então, se você vai tendo pessoas ao longo da sua vida que você vai pastorear, que você vai cuidar. Como eu disse, não como o pastor que tem um ofício e se dedica exclusivamente a isso, mas a prática do pastoreio você vai poder fazer também com aquelas pessoas que você cuida delas espiritualmente. E aí eu até quero começar esse ponto, né, fazendo uma pergunta para você, né? Quantas pessoas têm recebido o seu cuidado? Quantas pessoas têm sido cuidado espiritualmente por você nesse tempo? É importante, né, que no exercício do seu ministério na igreja, na sua vida familiar, no seu ambiente de trabalho, aonde você estiver, que você possa exercer ou exercitar ou praticar o pastoreio. Isso é muito importante você entender. Então, vamos caminhar nessa lição com essas duas vertentes, esses dois pensamentos. O pastoreio por ofício, né, que é o pastor consagrado, mas o pastoreio pela prática, que aí vários membros da igreja podem também exercer à medida que vão se amadurecendo e à medida que vão cuidando de pessoas. E principalmente à medida que vão cuidando espiritualmente de pessoas. Bom, vamos aprender com alguns textos da Bíblia que falam sobre o pastoreio. Tá? Então, a nossa lição aqui, ela recomenda alguns textos. Eu vou começar com o Evangelho de João, capítulo 10. Né? Eu já tinha pedido aí para você abrir, então, a sua Bíblia. Para a gente, assim, não ficar dentro do nosso tempo, meus irmãos, nosso horário, a gente vai fazer o possível para ir até as 10h30, então eu não vou poder ler todos os textos, tá? A gente vai destacando alguns versículos aqui e ali para a gente poder, então, ir caminhando e aprendendo juntos, tá? Nesse texto aqui, tá? A gente está falando de Jesus, Evangelho de João, capítulo 10. Então, nós estamos falando no nosso sumo pastor, se é que a gente pode usar essa expressão, isso é, do pastor dos pastores, aquele que é o pastor acima de todos, né? Aquele que é o bom pastor. Estamos falando de Jesus, aquele que deu a sua vida pelo seu rebanho. Aí eu quero destacar o versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, tá? Olha que palavra importante. Então, isso aí quer dizer intimidade, né? O nosso bom pastor, o nosso pastor Jesus, está nos dizendo que ele nos conhece, conhece aqueles que são suas ovelhas
E ele também está dizendo que as suas ovelhas o conhecem, né? Isso significa relação de intimidade. Tá? Então, nesse primeiro momento, né, já há um despertamento para nós. Não tem como nós pastorearmos pessoas, não tem como nós cuidarmos de outras pessoas se nós mesmos não cuidarmos de nossa intimidade com Deus. Se a gente não tem uma vida de oração, de leitura da Bíblia, um exemplo para as pessoas seguirem, se a gente não dá um bom testemunho, se a gente ainda tem uma vida meio presa, né, alguns erros e desajustes, né, a gente começa a ter dificuldades, né? Eu sei que nós somos imperfeitos. Em algum momento vocês vão achar uma falha em mim, em qualquer outro pastor, em qualquer outro irmão, mesmo sendo servo do Senhor, porque somos imperfeitos. Mas a gente tem que procurar minimamente ter uma vida de maturidade cristã, né, uma vida de exemplo, para que a gente possa cuidar e trazer pessoas para elas caminharem conosco, tá? Então, Jesus, ele ensina que nós, para termos esse exemplo, temos que ter essa relação de intimidade com ele, né? Ele, como nosso bom pastor, nos conhece e nós temos que conhecê-lo também, tá? Então, isso é muito importante, nós aprendermos nesse texto aí. Deixa eu destacar, então, alguns pontos agora aqui da nossa revista, né? Para a gente poder caminhar de forma organizada. O primeiro ponto aqui nessa sessão aqui em que Jesus é bom pastor, né? O capítulo 10 de João, nos diz que pastorear é mais que uma função, é uma vocação. Ser chamado para pastorear não é sinônimo de reconhecimento, pelo contrário, muitas vezes é sinônimo de abandono e solidão, tá? Não é que isso signifique uma coisa ruim não, meus irmãos, pelo contrário, é um privilégio, tá? Mas baseado no exemplo de Jesus, a gente vai ver que na missão de vida que ele teve, tá? Como pastor ou bom pastor, ele teve que dar a sua vida pelas ovelhas. Essa foi a missão de Jesus, tá? Muitas pessoas às vezes confundem e acham que o pastor ele tem que morrer também, tá? É claro que se preciso for, em alguns lugares isso acontece. Isso pode acontecer no Brasil também um dia. Graças a Deus hoje nós temos a nossa liberdade de culto, tá? Mas isso não significa que nós, pastores, somos igual a Jesus. Ele se casou com a igreja, ele é o noivo, né? Ele é o pastor que deu a sua vida, que tinha a missão de dar a sua vida pelas ovelhas. E nós hoje, como pastores, temos essa função de cuidar, né? Às vezes tem muita ovelha que acha que o pastor na igreja ele também tem que morrer, ele só sai de lá se for num caixão. Não é disso que o texto está falando, essa é a missão específica de Jesus, tá? E aí então ele nos ensina que muitas vezes o pastoreio nem sempre vai ter o reconhecimento. E aí vale para nós pastores, vale para você também que exercita o pastoreio mesmo sem ser pastor. Como eu disse, um pastoreio na prática, que cuida de pessoas. Hoje a gente vive uma época, meus irmãos, aí eu vou dizer de forma assim, uma palavra pessoal minha, né? Eu percebo isso, que muitas pessoas às vezes querem se promover. Eu percebo isso, né? No meio das igrejas, do pastoreio, no meio artístico, né? Às vezes tem muitas pessoas no meio evangélico que ao invés de cumprir uma vocação ministerial, seja no pastoreio, na música, enfim, no ensino, em outras áreas, né, que a gente pode exercer o ministério, tem muita gente que ao invés de cumprir a sua vocação ministerial, ele está querendo reconhecimento. Tem muita gente que às vezes acaba se tornando meio que, vou dizer assim, estrela, né? Ou querendo os holofotes sobre ele. Existem pastores assim, crentes assim, artistas gospels, né? Assim, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. O exercício do pastoreio não tem nada a ver, muitas vezes, com reconhecimento, com glórias ou com estrelismo, tá? Até mesmo para nós que temos o ofício, a vocação, tá? de pastor, não significa esse título, né? Isso não nos faz maior do que os outros irmãos na igreja, tá? É a nossa vocação, tá? Então não é um título que nos faz uma estrela na igreja, uma pessoa indiscutível na igreja, não. Temos as nossas imperfeições, mas exercemos a nossa vocação e devemos ser respeitados por isso, porque um pastor, no exercício do ministério, ele tem que fazer muitas renúncias, mas isso não significa estrelismo. Cuidado com isso, tá? Então, o bom pastor que é Jesus, ele nos ensina, em primeiro lugar, que pastorear é uma vocação e que nem sempre vai ter reconhecimento, que nem sempre vai ter
né? Aí os holofotes voltados para ele. E bom que seja assim mesmo, né? Jesus então nos ensina, dar a sua vida não é só morrer, mas estar disposto a dispensar forças, empregar a vida no ministério. Ele nos ensinou isso. Ele tinha uma missão, meus irmãos, e ninguém desviou ele dessa missão. Interessante que até o apóstolo Pedro, na sua boa intenção, né, junto com os outros discípulos, disseram para ele: não, Senhor, o Senhor não precisa morrer, o Senhor não vai morrer, nós não vamos deixar. Mas ele foi até o final aí na sua missão. Então Jesus é o nosso sumo e bom pastor, como diz aqui o restante desse ponto. Não mediu esforços para cumprir a sua missão. Jesus cuidou, guiou, alimentou, sarou feridas do corpo e da alma, morreu pelo seu rebanho. Tá? Então, esse foi a missão de Jesus no seu pastoreio. E nós também, como pastores e irmãos também, quando cuidam, né, de vidas, principalmente espiritualmente, devem lembrar desses verbos aqui, ó: cuidar, guiar, alimentar, sarar, tá? Então são verbos que fazem parte do pastoreio. Bom, agora eu quero convidar você para ir lá para o texto de Atos no capítulo 10. Então vamos folhear a Bíblia aí, vamos abrir lá em Atos capítulo 10, tá? Se você for tendo alguma dúvida e quiser interagir conosco, tá? Usa aí a rede social na medida do possível, se eu conseguir acompanhar aqui você, tá? Se você quiser fazer alguma pergunta, tá? Você pode fazer aí a pergunta, fazer um destaque também, é importante, tá? Está aqui para interagir, é uma live, tá? Então live pode ter a interação aí, além dos cumprimentos, né? Espero que mais irmãos tenham chegado aí, o pessoal parou, acho que está prestando atenção na lição, isso é bom. Mas se você tiver algum destaque para fazer também da lição, fique à vontade, tá? Faz aí na medida do possível, se eu tiver tempo e for conseguindo acompanhar aqui as duas coisas, eu vou destacando aí para você, tá? No capítulo 10, então, de Atos, nós temos aqui o pastoreio, a missão de pastoreio do apóstolo Pedro, tá? O título desse texto aí vai começar aí falando do centurião Cornélio. E aqui existe uma lição muito importante para nós aprendermos, meus irmãos. Quem foi Pedro? Pedro, um dos 12, apóstolo de Jesus. A gente sabe da importância que o apóstolo Pedro teve para a igreja, tem, né, para a igreja, né, no seu ministério apostolado, com as cartas que ele escreveu também, os textos bíblicos que ele escreveu, suas pregações. Ele foi assim, no início da caminhada da igreja neotestamentária, quer dizer, no Novo Testamento, um personagem muito importante para a igreja. Ele era uma referência para a igreja. Mas Pedro, assim como nós, tinha suas imperfeições. O que muita gente às vezes acha que a partir do momento que Pedro se tornou ali apóstolo e depois, principalmente depois da ressurreição e ascensão de Cristo ao céu, que Pedro tornou-se uma pessoa sem defeitos, não, está enganado. Ele continuou, mesmo no exercício do apostolado, depois que Jesus foi para o céu, né, o apóstolo Pedro ainda demonstrou algumas falhas que precisavam ser corrigidas. E nesse texto aqui do capítulo 10 de Atos, a gente tem uma falha de Pedro sendo corrigida. Ele tinha uma convicção baseada na sua tradição judaica. Não nos esqueçamos que Pedro era judeu. E aí havia uma série de tradições na religiosidade judaica que ainda estavam impregnadas em Pedro. Ele ainda estava sob influência dessa religiosidade. Uma delas era a convicção de que toda pessoa, para se converter, para se demonstrar a uma pessoa arrependida e convertida, tinha que se tornar judeu e passar até pelo processo da circuncisão, que era uma cerimônia judaica, que vinha desde o Antigo Testamento. Então ele achava isso. Para você ser um cristão, demonstrar uma pessoa convertida, na visão de Pedro e de vários cristãos, judeus daquele período, eles achavam que as pessoas tinham que se tornar, por um ato de cerimônia, também se declarar judeus, tá? Mas ele estava enganado. E esse texto aqui do centurião Cornélio foi um texto em que o Senhor vai ensinar Pedro e vai derrubar, vamos dizer, essa convicção de Pedro. Muitas vezes nós, como pastores, né, como irmãos em Cristo, à medida que nós vamos crescendo e amadurecendo, a gente vai percebendo que a gente não pode ser só ali
pautado nas nossas convicções, e muita gente às vezes até com as suas convicções pessoais de forma irredutível e não se habilitam a aprender com Jesus. Se é uma das coisas, meus irmãos, que nós temos que aprender na nossa vida se quisermos pastorear, é ser pessoas humildes a ponto de aprender com Jesus. E Pedro, graças a Deus que tinha essa humildade, apesar de suas características de liderança, Pedro soube ser liderado por Jesus. Aqui entra uma outra coisa importante. Tem muita gente que quer liderar sem ser liderado, tá? Sem nunca ter sido liderado por alguém. Tá? Pedro foi alguém que se deixou liderar pelo Senhor Jesus. Se deixou ser mudado, moldado, transformado por Jesus. E esse texto aqui vai ser importante. Por quê? Porque ele vai ver aqui Cornélio, um homem que estava lá com a sua família, tinha se convertido, não era judeu, tá? E aí então, o que acontece? Pedro vai entender, vai receber uma palavra do Senhor, vai receber uma visão, né, a de Jesus. Pedro vai ter que ir a Cesareia, lá onde estava então Cornélio, e aí então vai, a partir desse entendimento aqui, desse episódio, tá? Pedro ele vai entender que não somente judeus, mas todas as pessoas arrependidas que aceitassem Jesus, independente de serem judeus ou de se tornarem judeus, elas poderiam aceitar a Jesus e serem cristãs da mesma forma. Ele aprendeu essa lição. Aí eu quero destacar aqui o versículo 28 desse texto. Então, se você está com a sua Bíblia aberta aí, ó, abra lá no versículo 28, que diz assim, olha, e contra a nossa lei, um judeu, ou melhor assim, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus mostrou-me que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem algum. Então, o que Pedro aprendeu aqui? O Senhor ensinou ele através de uma visão que Pedro teve, né? E aí, então, Deus usou até uma ilustração com relação a alimentos e fez isso por algumas vezes, né? Dizendo que Pedro poderia se levantar, né? Poderia comer, né? Porque aquilo era algo que era abençoado por Deus e ninguém poderia tornar amaldiçoado ou impuro algo que Deus tinha abençoado. Então, né, se a missão, né, do Evangelho, né, se o alcance do Evangelho, melhor dizendo, é para o mundo inteiro, não era Pedro que deveria limitar isso somente aos judeus ou aqueles que se tornassem judeus. Então Pedro aprende isso, ele ressalta isso nesse texto, que ele achava que era assim também, mas depois Deus mostrou para ele que ele não deveria tornar homem nenhum impuro, e por isso ele foi à casa de Cornélio, e lá Cornélio se demonstrou convertido, e aí nós sabemos que o final ali, toda aquela casa então se torna, aí é batizada, né, e se torna aí cristã de forma oficial. Então aprendemos isso com o pastoreio de Pedro, e aí existe uma frase interessante que se sobressai aqui nesse exemplo aqui do pastoreio de Pedro. Pastorear, tá, é uma questão de renúncia, de doação. Às vezes nós pensamos assim nessa questão de renúncia e de doação apenas como você ajudar uma pessoa, doar alguma coisa, dar uma oferta, mas não é só isso. Renúncia e doação aqui que o texto está falando para nós, meus irmãos, é muitas vezes a gente abrir a nossa mente um pouquinho para poder compreender as coisas de Deus e estar disposto, à medida que você crescer no conhecimento da vontade de Deus, você mudar a sua vida. Tem muitos crentes, tem muitos pastores, tem muita gente aí nas igrejas que não estão tendo a humildade de mudar, muitas vezes, um pensamento para poder crescer no conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. E aí ficam presos aí às suas convicções, não, eu penso assim, eu sou desse jeito, eu sempre aprendi dessa forma, enfim. E Pedro, no seu pastoreio que nos ensina, meus irmãos, se nós queremos realmente aprender a cuidar de pessoas, tá? Tanto como pastor, como os irmãos mais amadurecidos na fé também cuidar de pessoas no Evangelho, tá? Na sua caminhada cristã, lá no seu trabalho, na sua faculdade, em qualquer lugar que você esteja, você tem que aprender que muitas vezes a Bíblia vai fazer você abrir mão de algumas convicções pessoais que você tinha.
tá? De algumas tradições, de alguns que nós chamamos aí paradigmas, né? De alguns princípios que às vezes eram apenas pessoais, não tinham nada a ver com a Bíblia, tá? Não tinha nada a ver com a Bíblia, era apenas postura pessoal. Então tem muita gente nas igrejas assim, e Pedro vai nos ensinar nessa lição aqui que o pastoreio implica para cada um de nós lembrarmos que a palavra está acima de qualquer coisa. Ela é quem deve ditar o exercício do nosso pastoreio, do nosso ministério de cuidar de pessoas em qualquer lugar. A Bíblia é a verdade absoluta, meus irmãos. Nós estamos aqui estudando uma lição, né? Mas isso aqui é comentário. Eu às vezes falo lá na igreja, olha, nem tudo que está aqui pode estar 100% correto, porque alguém que estudou e fez o seu comentário e colocou aqui. Na maioria das vezes, a gente tem tudo aqui, as afirmativas são muito bem elaboradas, né? Nossos materiais são bem revisados, então dificilmente a gente encontra-se alguma falha teológica, alguma contradição. Mas isso daqui não é a Bíblia, né? Isso é uma revista, tá? Assim como um programa de televisão, né? Assim como igrejas, então você tem que sempre ter uma análise bem interessante, porque a Bíblia é a verdade absoluta. Eu sei que parece meio radical isso, né? Porque tem muita gente, principalmente no tempo de hoje, que acha que não podemos ter verdades absolutas, né? Que a gente deve ser relativa. A minha verdade é minha, a sua é sua e a do outro é outra, e que, né, cada um tem uma verdade. Não, né? Aí a gente parte do princípio, nós estamos aqui numa escola bíblica e temos liberdade de falar isso, tá? A gente parte de um princípio que nós temos uma verdade absoluta, é a Bíblia, tá? É irredutível, não vai mudar, né? As palavras do Senhor não vão passar, não vão ficar obsoletas, tá? É claro que com as suas devidas interpretações hermenêuticas corretas, né? Não é pessoais, né? Com a sua interpretação correta, a sua aplicação e o seu contexto corretos, sem sombra de dúvida, a gente sabe disso, né? Tem textos que são literais, tem outros que você tem que tirar uma aplicação, uma mensagem, tranquilo, mas aqui nós temos a verdade absoluta para nós seguirmos, não tem nada, nenhuma palavra, pode ser de pastor, de apóstolo, de qualquer que seja, que se for acima disso daqui, né, não creio. Né? Digo isso com toda a propriedade, que se for além da Bíblia, não creia. E hoje é muito comum, meus irmãos, as pessoas usarem a seguinte expressão: Deus me mandou falar. Quando fala isso numa igreja, quando fala isso num grupo, num programa, numa rádio, numa TV, na internet, parece que tudo que ele vai falar depois ali ganha uma certa autoridade, uma mística que é incontestável. Não é isso. Como eu disse, a verdade absoluta é a palavra. Então seja um bom cristão, um bom cuidador de pessoas, exercite bem o seu pastoreio, indo para a Bíblia, se relacionando intimamente com o Senhor, e à medida que Deus for falando, o seu coração for lapidando, e Ele faz isso conosco durante a nossa vida, Ele vai nos lapidando, vai nos moldando, esteja pronto como um cuidador, como um pastor, para abandonar mão até mesmo de algumas coisas que eram paradigmas seus, mas que estavam em desacordo com a Bíblia. E à medida que eu e você vamos crescendo, a gente vai aprendendo e vai tendo que ter humildade de se submeter à Bíblia, ao nosso Senhor Jesus, ao invés de se submeter, né, a outras coisas. Então Pedro nos ensina isso. Ele aprendeu, mudou algumas coisas para quê? Para que o Evangelho pudesse alcançar todo mundo. Imagina se Pedro não tivesse a humildade de fazer isso, meus irmãos. Eu fico perguntando, será que o alcance do Evangelho teria sido como é hoje? Né? Talvez não teria sido tanto assim. Tá? Então, é importante a gente lembrar que por Pedro ter essa humildade, o Evangelho a partir dali explodiu, meus irmãos, começou a ganhar o mundo inteiro. Tá? Então essa é a segunda lição aí, o pastoreio. Já aprendemos com o pastoreio do nosso bom pastor que é Jesus, com o pastoreio de Pedro. Agora no capítulo 14 de Atos, você pode folhear a sua Bíblia em mais algumas folhas, né? Mais algumas páginas. E aqui nós vamos ver o pastoreio, né, de dois grandes homens da Bíblia também, que é o apóstolo Paulo e Barnabé. Eram companheiros, né? Paulo e Barnabé, durante um bom tempo, eram companheiros, eram trabalhadores, tá? E aí, o que nós vamos aprender com esses dois homens de Deus, tá? Quero chamar aqui a sua atenção para o versículo 11 e 12, tá? Então, se você tiver com a sua Bíblia aberta, nesse texto aqui, então de Atos 14,
versículo 11 e 12. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Meus irmãos, eu fico pensando se essa situação de Paulo e Barnabé acontecesse hoje, principalmente com alguns líderes religiosos. Qual é a situação aqui? Paulo e Barnabé, eles foram missionários, foram pregando em algumas cidades. E aí então, eles chegando em algumas cidades para pregar, tá? Mais especificamente aqui na cidade de Listra, de Derbe, né? Eram cidades próximas. As pessoas começaram a olhar a mensagem dele, a palavra dele, tá? Destacar aqui, ó, Lucimar também está assistindo. Seja bem-vindo aí, Lucimar, grande, né, conhecido nosso aí, companheiro. Deus abençoe sua vida também. Bom participar aí, ver você participando e assistindo conosco. Seja bem-vindo à nossa live aí. Tá? Na medida do possível, eu vou destacando aqui, tá? Vai compartilhando aí que quem for entrando aqui a gente vai destacando. Mas como eu estava dizendo aqui então, né, o apóstolo Paulo, né, e Barnabé, quando chegam naquela cidade ali de Listra e Derbe, as pessoas viam neles assim uma importância tão grande, uma mensagem tão poderosa, que começaram a pensar, né, a pensar que eles eram deuses. E aí começaram aqui a chamar de deuses conhecidos deles, né? Zeus, né, e Hermes, né, que eram deuses conhecidos daquela cidade. E quem sabe até venerados, né, por aquela cidade. E olha que interessante, meus irmãos, como eu disse, esse texto, essa situação acontecesse hoje com alguns líderes, com algumas personalidades, olha, talvez a conclusão do texto seria diferente. Por quê? Porque com Paulo e Barnabé aqui, eles disseram para aquelas pessoas, falam assim, olha, nós somos homens como vocês. Vai lá para o versículo de número 15, é a resposta dele, olha. Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos humanos como vocês. Estamos trazendo as boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e voltem para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. O versículo 15. Mas eu fico pensando se fosse isso hoje com alguns líderes, eles fariam a mesma coisa. Sabe por quê? Tem muita gente aí hoje querendo ser endeusado, meus irmãos, nas igrejas, tá? Nos programas de televisão e de rádio, nas redes sociais. Tem muita gente aí querendo holofotes. Tem pessoas que fazem questão, e eu vejo que tem gente que até dá um tiro no pé, aí para me usar uma expressão comum para nós, né? Dá um tiro no pé por conta disso, né? Porque às vezes se expõe tanto e às vezes traz tanto holofote sobre si mesmo, tá? Nas igrejas, tá? Aí no meio evangélico, né? Traz tanto estrelismo sobre si, que às vezes acaba depois tendo que ficar aí respondendo, gastando tempo para responder coisas aqui e ali, e isso é complicado. Tá? Então, se esse texto fosse por pessoas hoje, talvez o final não seria 100% igual a esse daqui, mas para Paulo e Barnabé, homens de Deus, pessoas que cresciam no Senhor, entendiam, tá? Aprenderam que ser, né, pastor, né, ou pastorear, muitas vezes é um local de batalha, né, em que nós temos que lutar contra essa nossa vontade, né, de ser estrela, tá? Marisa está falando aqui também, bom dia Marisa, está falando que Carlão lá em Belo Horizonte está assistindo também, isso aí, né? Que bom, Carlão, obrigado por estar aí participando conosco da nossa live da Escola Bíblica, Deus abençoe você com sua família aí, bom te ver também aqui na nossa rede, aqui na nossa live, tá? Acompanhe o finalzinho da nossa lição aí também. Então eles tiraram o holofote deles, Paulo e Barnabé tiraram o holofote deles e passaram para Deus. Hoje tem muito líder religioso, muito artista gospel que está tirando a atenção das pessoas de Cristo, o olhar das pessoas de Cristo e está trazendo sobre eles. Meus irmãos, tem igrejas onde o pastor ele é tido para a igreja quase como um Deus e ele passa a ser uma pessoa insubstituível. Isso não está correto. Não é um ensino bíblico. Nós não somos insubstituíveis. Eu sou pastor, quero dizer que nós não somos semideuses. Nós somos pessoas como você, como os irmãos. É claro que eu
atendi a minha vocação para o pastoreio, tá? Atendi o chamado de Deus específico para mim, que foi para ser pastor. Isso não é igual para todo mundo, não é todo mundo na igreja que é pastor, não é todo crente que é pastor. Deus chama alguns para um ministério, chama outros para outros ministérios, senão a gente não seria um corpo, não é verdade? Mas tem muita gente se endeusando aí. E pior do que isso, às vezes a igreja faz isso com ele, tá? Às vezes a igreja é quem faz com que ele se sinta daquela forma. Então, tome muito cuidado, tá? Você que costuma idolatrar pastor, muito cuidado. Isso não é um princípio bíblico. O pastor não é insubstituível, o pastor não é Deus. Paulo e Barnabé nos ensinam claramente isso aqui quando quiseram fazer isso com eles. E, como eu disse, tem muito pastor que quando isso acontece, o ego dele se infla, né? E ele acha isso muito bom. Mas muito cuidado, igreja do Senhor Jesus, em qualquer lugar que estiver me ouvindo aí. Cuidado, você não precisa idolatrar nem um pastor por ofício, nem aquelas pessoas que são importantes na igreja, como eu disse, que tem o pastoreio, né, no sentido de cuidar, né, de pessoas, mesmo não tendo o ofício de pastor, o título de pastor. Né? Pastor não é título, é vocação, é ofício, tá? Não é título. Tá? Então aprenda isso. Então mesmo essas pessoas, tem muita gente que quer holofotes, que quer estrelismo. Isso está errado. Tá? Nós não somos semideuses, apenas exercemos um dom espiritual. E Paulo e Barnabé ensinam isso. Quando quiseram endeusá-los, eles tiraram a atenção dele e apontaram para Jesus. Então espero que cada pastor, tá? Cada pastor evangélico, biblicamente embasado ali no seu ministério, tire a atenção dele mesmo, faça como, né, como João Batista, né? Importa que eu diminua e que quem cresça, que Jesus cresça. Essa deve ser a ênfase aí do nosso ministério. Bom, deixa eu partir aqui agora para as considerações finais. A gente tinha aqui também, né, e tem aqui as lições do pastoreio de Tito, tá, e de João. Já falei de João, tá? Então é importante eu mencionar aqui que Tito, assim como Timóteo também, né, tá citado aqui, né, eram pessoas que se deixaram pastorear também, se deixaram liderar, que eu falei até no início, um bom líder, ele tem que aprender a ser liderado também. E aí eu vou pegar aqui, vou englobar aqui Timóteo e Tito, que eles foram pastores jovens naquele tempo, tá? E eles foram liderados, mentoreados pelo apóstolo Paulo. Você vai ver nos escritos deles que Paulo foi assim, um pastor também de pastores. Essa é uma característica também. Paulo foi um pastor não somente, né, nas igrejas, mas ele também pastoreou pastores, tá? Porque o ministério do apóstolo Paulo era de plantar igrejas. Ele deixava vários líderes e pastores nessas igrejas. E aí, então, ele mentoreava esses pastores. Então, Timóteo e Tito foram dois desses jovens pastores que eram mentoreados pelo apóstolo Paulo. E aí eu quero aqui tirar algumas lições aqui, tá? Para Timóteo, tá? Paulo traz aqui algumas lições, tá? Primeiro, Paulo ensina para Timóteo a pelejar a boa peleja, isto é, trabalhar, lutar, tá? Se você quiser cuidar de alguém, se você quer pastorear, né? Eu como pastor, por exemplo, tenho que me dedicar, não poderia falar para vocês aqui agora, por exemplo, uma simples coisa, né? Sem ter minimamente preparado um estudo, né? Tem muita gente que quer, às vezes, pastorear sem trabalhar, não tem como fazer isso. E a mesma coisa no seu cuidado. Se você, um crente maduro, está aí cuidando de pessoas, dos seus filhos, de um amigo seu no trabalho, enfim, você está cuidando espiritualmente de alguém, saiba que você vai ter que trabalhar. Muitas vezes você vai ter que levar uma palavra, você vai ter que orar. Não tem como pastorear sem trabalhar, sem pelejar, né? Como diz aqui a expressão na revista, tá? Então é preciso lutar. Paulo ensina isso para Timóteo, tá? Para que ele pudesse lembrar que tinha que lutar. 1 Timóteo capítulo 1. Depois você dá uma lida lá com mais calma nesse texto. Outra coisa que ele ensina para Timóteo, conservar a fé. Meus irmãos, para nós, muitas vezes nós vamos passar por lutas e dificuldades na nossa vida, e muitas dessas situações, às vezes, elas vão ser lapidações de Deus para aumentar a nossa fé. Tem gente que pensa que prova é para fazer a pessoa desistir da fé. Irmãos, ore por mim porque eu vou desanimar, porque eu estou passando por prova. Não, a prova não nos desanima na fé. Ela nos faz crescer na fé. A tentação, sim, né? E aí a gente como pastor, como crentes em Jesus também, todos nós passamos e enfrentamos tentações. Aí temos que ter cuidado para passar pelas tentações,
vencer as tentações e conservar a nossa fé. Nesse momento de crise, meus irmãos, às vezes tem conversado com alguns crentes e tem ficado preocupado. Tem muito crente aí desesperado, perdendo a fé ou enfraquecendo na fé. Lembra que Jesus está no barco da sua vida. E aí o que acontece naquela passagem lá do Evangelho de Mateus capítulo 8? Se Jesus está no barco, o barco não vai naufragar. Foi isso que aconteceu ali. Então, conserve a sua fé, seja firme. Olha, está acontecendo um monte de coisa difícil aí, mas meus irmãos, Deus está nos lapidando, nós estamos aprendendo. E a nossa fé deve crescer a cada dia com isso e não diminuir. Boa consciência, outra lição que Paulo ensina a Timóteo aqui, tá? Vou pedindo sua paciência um pouquinho, estamos caminhando aqui, estamos caminhando para o final, tá? Mas talvez a gente passe aí um pouquinho de 10h30 em ponto, tá? Mas eu peço a sua paciência esperar até o final para a gente orar juntos. Então, boa consciência quer dizer uma mente sã, uma mente pura, tá? Isso é uma lição que nós temos que aprender. Timóteo era um jovem pastor e olha que desafio, manter a sua mente sã. A Bíblia nos diz lá em Filipenses capítulo 4 que a gente tem que pensar nas coisas boas, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, ocupar a nossa mente com coisas o que? Verdadeiras, coisas boas, tá? Manter a nossa consciência boa, nossa consciência sã. Cuidado com muita notícia que você ouve. Cuidado, irmãos, olha, ficar na televisão o dia inteiro. Isso está fazendo mal para muita gente. A mente das pessoas está ficando adoecidas. Tá? Tem muita gente que não está doente do Covid-19, né? Não está doente do coronavírus, mas está ficando doente por conta de ficar o dia inteiro tampado numa televisão assistindo só coisas ruins, notícias de pânico. E isso está fazendo muita gente ficar doente. Depois o Ministério da Saúde, à medida que vencer aí o coronavírus, vai ter que começar a pensar em tratar as pessoas psicologicamente, porque tem gente que está tampado o dia inteiro na televisão, me perdoe aí a expressão, tá? Nada contra isso, eu assisto televisão, né? Tenho os meus horários, gosto de boas coisas para assistir, tá? Mas tem gente ficando o dia inteiro vidrado na televisão e ele está ficando depressivo, está ficando triste, está enfraquecendo na fé, está se esquecendo de confiar em Deus. Toma cuidado com isso. Mantenha uma boa consciência, pensa nas coisas boas, ocupe a sua mente com boas coisas. Hoje a gente tem acesso às redes sociais, à internet, então olha, tem filme bom para você assistir, tem bons, assim, até notícias. Você pode escolher pessoas boas que transmitem uma notícia sadia, meus irmãos, porque cá entre nós, me permita uma crítica, a nossa mídia no Brasil, olha, ela é muito difícil a gente ficar assim, confiar plenamente na nossa mídia, tá? Aqui é uma crítica construtiva, como pastor eu faço essa crítica sem nenhum problema, tá? Porque a gente vê muita coisa absurda aí de vários lados acontecendo, então mantenha sua mente sadia. Paulo está falando isso para Timóteo, conserve uma boa consciência, tá? Ocupe a sua mente com a Bíblia, com a oração, com boas músicas, né, que te fazem chegar perto de Deus, mas como eu disse, vou fazer essa ressalva, muito cuidado com a televisão. Ela está entristecendo muita gente, porque tem muita gente que fica o dia inteiro, como está todo mundo em casa, a gente tem que aprender a ter uma rotina, tá? Então cuidado. Paulo está dizendo aqui que se a gente quer ser cuidador de pessoas, nós temos que ter uma boa consciência, uma mente sã, tá? Então aprenda isso. Para Tito, que era um outro jovem pastor, eu quero tirar aqui, entre outras lições que o apóstolo Paulo ensina para ele, tá? Lá no versículo 7 do capítulo 1 de Tito, tá? Ele ensina uma coisa interessante, que é ser exemplo. Meus irmãos, eu como pastor, eu tenho minhas imperfeições, mas eu não posso pastorear uma igreja a partir do momento que eu deixo de ser exemplo para a minha igreja. Minimamente, meus irmãos. Eu não posso falar de coisas na igreja que eu não pratico. Eu não posso aqui dizer, meus irmãos, leiam a Bíblia, e eu ser um cara relaxado com a leitura da Bíblia. Eu não posso falar, irmãos, ore, e eu não faço uma oração durante o dia. Eu não posso falar, irmão, seja dizimista, se eu não for dizimista. Eu não posso chegar lá com uma campanha, às vezes, irmão, vamos comprar isso para a igreja? Vamos fazer uma campanha? Vamos. Aí vamos levantar uma oferta? Vamos. Se eu não for o primeiro lá a entregar a oferta. Tem muita gente que ainda não aprendeu isso. E vou dizer, tem muito pastor que ainda não entendeu isso, meus irmãos. Você acredita que tem um pastor que vive falando de dízimo na igreja e não é dizimista? Você acredita numa situação dessa? Tem muito crente na igreja que ele fala, olha, tem que ser dizimista, mas ele não é dizimista.
Então, meus irmãos, não tem como nós ensinarmos os outros, cuidarmos de outras pessoas espiritualmente se nós não formos um exemplo. Eu acho que a gente aprende a cuidar muito mais. Um pai, por exemplo, olha que né, você pode ser um exemplo para o seu filho, ensinando a ele, mas não tem como você ensinar para alguém se você também não for o exemplo daquilo que você ensina. Me lembro de uma professora contando uma ilustração quando eu estava lá no ensino fundamental e ela falava assim, olha como que ela falava sobre drogas, né? E ela dizia assim, como que um pai pode ser exemplo para o seu filho, né? Ou pode querer exigir uma coisa do seu filho se ele não for exemplo. Ela falava, por exemplo, do vício do cigarro, ela citou na aula lá. E ela dizia assim, como um pai pode pegar um filho fumando, né? E aí sacudir esse filho dizendo, não fume, não fume, você não pode ser ruim, e ele com cigarro na boca. Não tem como. Né? Isso eu estou citando um exemplo, mas como eu disse, como que eu posso pregar, como que eu posso falar sobre família, por exemplo, irmãos? Se eu não procurar dar um exemplo bom para a igreja sobre família, como eu disse, como eu posso falar, né, sobre verdade? Imagine só, eu falar para os irmãos sobre verdade na igreja, pregar sobre isso, exigir isso dos irmãos e eu ser conhecido na comunidade como uma pessoa mentirosa. Como que eu posso falar assim, irmãos, sejam honestos nos seus negócios, pague direitinho as suas contas e eu ser conhecido na comunidade como um crente mal pagador, como um pastor mal pagador. Isso é inconcebível, tá? Então, Paulo ensina isso para Tito, tá? Que ele deveria ser exemplo. Agora, é claro, meus irmãos, me deixe uma palavra aqui, todos nós estamos sujeitos a cometer algumas falhas em algum momento. Não vai pensar que como eu disse no início aqui, eu não sou perfeito. Se você vasculhar a minha vida, em algum momento você vai descobrir alguma falha. O que o apóstolo João nos ensina lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9? Que se confessarmos, completa aí, você deve lembrar, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aqui e ali vamos cometer erros, mas devemos nos arrepender e voltar a ser exemplos. Agora, alguém que comete erros, que sabe que está errado, todo mundo sabe que ele é daquele jeito, e ele não muda, aí é complicado. Tá? Porque errar, eu e você vamos errar, meus irmãos. Todos nós erramos. Mas se arrependa, tá? Se conserte com Deus e volte para o caminho certo. Tá? É isso que o apóstolo João nos ensina. Tá? Então, se você lembra, puxa, eu fiz uma coisa errada, não fui exemplo naquilo. Não tem problema, você não vai ser punido eternamente por isso. O que você tem que fazer? Se arrependa e conserte aquilo. Então, se você tinha uma conta lá que você não pagava, descobri isso, puxa, que mau exemplo que eu dei. Vai lá e acerta aquilo, vai lá e ajusta aquilo. Se você era uma pessoa que de vez em quando falhava e falava mentira, se arrependa e passe a falar a verdade. Né? E outras coisas mais. Né? Então, seja exemplo. Para a gente cuidar de pessoas, temos que ser exemplo. Então, eu como pastor, os irmãos como crentes amadurecidos também, devem lembrar que para você cuidar de alguém espiritualmente, para você, como eu disse, não somente exercer o ofício do pastor, como é o meu caso, a minha vocação, mas você que é crente maduro, que quer exercer o pastoreio, lembra que você e eu temos que ser exemplo. Bom, quero concluir a nossa lição só lembrando de alguns princípios que a gente aprendeu aqui nessa live da nossa escola bíblica nessa manhã, para a gente encerrar orando. Primeiro, pastorear é uma vocação, uma chamada, que não deve ser sinônimo de reconhecimento. Então, não é estrelismo, não somos deuses ou semideuses. Não precisamos atrair os holofotes para nós. Importa que eu cresça e que Jesus, ou melhor, importa que eu diminua, importa que eu diminua e que Jesus cresça. Tá? Tem gente que está invertendo aí, Jesus está diminuindo e ele está crescendo. Mas importa que eu diminua e que Jesus cresça. É assim que tem que ser cada pastor, cada crente maduro que cuida de pessoas. Pastorear é uma questão de renúncia, de doação. Não tem como pastorear sem sacrifício. Não tem como você cuidar espiritualmente de alguém se você não estiver disposto a renunciar um tempo para dar para aquela pessoa. Tá? Então você precisa se doar. E o pastoreio muitas vezes vai requerer de nós batalhas contra coisas que nós tínhamos como convicções, contra nossos defeitos, mas irmos para a palavra de Deus, porque aqui é a verdade absoluta. A Bíblia é a nossa verdade absoluta. Tá? O restante aí pode ser criticado e analisado, mas a Bíblia não, a Bíblia é uma verdade
absoluta, tá bom? Que Deus nos abençoe. Aprendemos então hoje aí a lição do pastoreio. Eu quero dizer para os irmãos membros da nossa igreja, que nós já recebemos a revista para a classe de jovens e adultos. Tá? Assim que nós voltarmos, a gente vai distribuir para os irmãos, para o próximo aí, trimestre. Nós temos aí da revista Exposição, vamos falar sobre o avivamento. Eu acho que é uma lição oportuna para esse tempo. Tá? As revistas já chegaram, assim que nós pudermos estar juntos lá no templo, né? Lá no nosso ambiente de culto, a gente vai entregar para os irmãos. Tá? Na nossa semana que vem, a gente vai ainda terminar a nossa revista e aí concluir, né? Vamos pensar aí durante a semana, vamos ver, ou se a gente vai poder já estar junto lá em reunião, ou se nós vamos fazer a nossa live. Como eu disse, meus irmãos, quem pensava que a igreja, fechando ali, né, os seus templos, os seus locais de reunião, estava fechando, né? Como muita gente ficou assustada, a igreja fechou. Não, a igreja não fechou, pelo contrário. Olha quanta gente está reunida agora. Então, em cada casa dos irmãos aí, de você que está me ouvindo, é uma igreja. Cada lar, uma igreja. Então, quem achava que a igreja estava fechando as portas, eu acho que temos que olhar o copo meio cheio aí, tá? A igreja, na verdade, ela abriu mais portas. Eu penso que no mundo inteiro, quem achou assim, vamos fechar as igrejas. E aí achava assim, os cristãos agora fecharam as portas das igrejas. Pelo contrário, eu acho que estão querendo que volte logo a abrir as igrejas. Por quê? Porque ao invés de fechar, meus irmãos, as igrejas com os templos fechados, se abriram milhões de portas de igrejas pelo mundo afora. E eu quero enfatizar isso mais vezes em nossas lives e ocasiões de culto, de meditação, porque é verdade. Né? Olha quanta gente aí, quanta igreja aberta aí me assistindo nesse momento. Porque cada lar é uma igreja, cada crente é uma igreja. Vamos orar então, meus irmãos. Agradeço você ter ficado um pouquinho, como sempre, eu sempre passando do horário, né? Já sou conhecido por isso, né? Tem que me policiar, né? Mas o assunto vai ficando tão bom, o ambiente vai ficando tão bom, que a gente acaba aqui passando um pouquinho do horário, né? Tenha paciência comigo. Essa é uma imperfeição minha, tá vendo? Eu tenho que melhorar nesse ponto aí, porque às vezes a gente acaba se empolgando e aí passa um pouquinho. Mas vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos faça aí, né, ser pessoas boas, bons crentes, amadurecidos para cuidar. Hoje tem tanta gente precisando do cuidado, tá? Então vamos cuidar de pessoas. E eu quero que você comece a pensar de quem que você pode cuidar aí, tá? Você pode exercer o pastoreio, não como pastor de ofício, mas na prática você pode cuidar espiritualmente de alguém, tá? Vamos orar juntos? Meu Deus, nós aprendemos nessa manhã sobre o pastoreio. Isso, de alguma forma, Pai, é um privilégio para nós, uma responsabilidade, poder cuidar de pessoas, mas ao mesmo tempo também, Senhor, aprendemos que isso requer de nós dedicação, empenho, trabalho. Ó Deus, implica em que nós sejamos exemplos. Hoje o mundo carece tanto de bons exemplos, meu Pai. E eu quero pedir ao Senhor por todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, aonde elas estiverem, meu Pai, que nós possamos nos multiplicar em muitos pastores, em muitas pessoas que exercem o pastoreio, não somente por vocação, assim como eu e muitas pessoas que foram chamadas para o pastoreio, mas, ó Deus, o pastoreio da prática, em que cada cristão vai amadurecendo, vai crescendo espiritualmente e vai aprendendo a cuidar de outros crentes mais novos. Que o Senhor nos abençoe para que a gente possa multiplicar o pastoreio, principalmente nesses dias, Pai. Tem tanta gente precisando de cuidado, tem tanta gente, ó Deus, enfraquecendo na fé, precisando do exercício de pessoas que cuidem espiritualmente, de pessoas que espalhem a esperança e não o pânico. Portanto, ó Pai, nos ensina a pastorear a cada dia. É a oração que eu te faço, agradecendo por cada pessoa que participou conosco ou que virá participar através, ó Deus, de mais tarde assistir o nosso vídeo gravado. Eu te agradeço por cada um e peço a sua bênção, a sua paz, o seu cuidado sobre cada um. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês que participaram conosco. Quero fazer 2 convites para você. Primeiro, para a live aí das crianças, às 18 horas. Aqui, Silei já fez o convite, tá? Então fica aí o meu apelo para você colocar lá as crianças, conectar elas. Também aqui você vai botar aí no grupo da igreja para você poder divulgar para as pessoas que estão assistindo. De repente, a gente pode colocar também um link
lá no Facebook da igreja também, para as pessoas irem e acessar lá. Vamos tentar ver se fazemos isso também, além do WhatsApp. E aí para as crianças, às 18 horas e às 19 horas, nós vamos ter a transmissão do nosso culto de forma ao vivo, tá bom? Vamos transmitir lá, né, do nosso templo lá, como fizemos no domingo passado, tá? Que Deus te abençoe, que Deus possa te dar um dia na presença do Senhor. Aproveito para convidar você a estar orando pelo nosso país, pela nossa nação, tá? Eu vi aí hoje muito debate sobre questão de jejum, de oração, de campanha de oração, meus irmãos. Não tem nenhuma dificuldade em falar isso. Como igreja, nossa responsabilidade como cristão é orar, né, pelas nossas autoridades, nosso presidente e outras autoridades políticas e pelo nosso país todos os dias. E ainda mais nesse tempo, né, de lutas, aí temos que intensificar as nossas orações. Às vezes eu vejo muita gente perdendo seu tempo e ficar discutindo. Eu jejuo, não jejuo, eu faço campanha de oração, não faço. Irmãos, tem hora que isso até cansa um pouquinho, tá? Então ore sempre. Ore, como a Bíblia diz, sem cessar. Ore pelo país, pelas autoridades, para a gente vencer esse momento. Então nossa responsabilidade é orar sempre, tá bom? Deus te abençoe, te dê um restante de dia aí na presença do Senhor. Até logo mais, se Deus assim nos permitir, na transmissão então do nosso culto, tá? Que Deus abençoe sua vida e sua família, em nome de Jesus.